O ministro tem explicações a dar e está disposto a fazê-las para o parlamento, como é natural de qualquer pessoa pública. Só não vejo a razão de ser uma convocação. Então, eu queria propor ao presidente que nós pudéssemos transformar esta convocação em convite ao ministro, que ele certamente atenderá com a presteza que sempre tem feito às comissões dessa casa. O assunto é um assunto relevante, é adequado que o ministro faça a explicação, embora já anunciou pela imprensa que não movimentou a empresa, né, que não tem nenhuma relação com a sua atividade de ministro de Estado da Economia, mas é justo que toda pessoa pública tenha que explicar, quando questionado, a sua ação. Então, eu faço esse apelo ao senhor presidente, se pudermos transformar em convite este requerimento. Isto é um requerimento de convocação. Então, não adianta o líder do governo querer marcar a data que o ministro vem, não. Ele vai ser convocado. Quem marca a data de quem é convocado é o poder que convocou. Então, o presidente Arthur Lira e a mesa, com certeza, vão convocá-lo quando for o melhor período que quem convocou, que é o parlamento, fizer. Essa é a primeira questão. Nada de prepotência, o ministro vem tal dia, o ministro vem tal dia. O ministro vem o dia que ele for convocado. Por isso é que nós não aceitamos que este requerimento fosse transformado em convite. Ele é, portanto, um requerimento de convocação. Segundo, presidente, ao rico tudo é permitido, né? Ao pobre a fome, o osso. Ao ministro que especula com dólar em contas secretas do exterior, porque eram secretas, tanto que ele escondeu do povo. Aí pode. O ministro, em 1000 dias de governo, ganhou 14 mil reais por dia. 14 mil reais por dia. Como é que explica isso ao povo sem fazer nada? Porque aquelas contas dele estavam em dólar no exterior. Sem fazer nada, 14 mil reais por dia. Um foguete de sucesso. Isso sim é o ver. 14 mil por dia em 1000 dias. Ontem o dólar subiu mais, até por causa da crise que ele vive arrumando. A conta é que de ontem para hoje, sabe quanto Paulo Guedes ganhou, pessoal? 760 mil reais de ontem para hoje. Explique isso ao pobre que passa fome, que está comendo osso. Explique isso a 19 milhões de desempregados. Esta conta não fecha. E olha que é o ministro que fala que servidor público é privilegiado, que servidor público tem privilégio. É o ministro, o principal ministro do Bolsonaro, que quer a PEC 32, a deforma administrativa. Quer retirar qualquer direito do servidor, o atual e o futuro, até a estabilidade do servidor. Eu pergunto, algum deputado vai votar numa proposta de emenda constitucional que retira direito das professoras, dos professores, dos trabalhadores da saúde, dos que são carreira tipo de Estado, porque querem cortar, segundo Paulo Guedes, privilégio, e ele quer colocar uma granada no bolso do servidor? Algum deputado, deputada tem coragem de votar contra o serviço público brasileiro, com um ministro que ganha 14 mil reais por dia, especulando com dólar? Evidentemente, queremos que Paulo Guedes explique ao Brasil, ainda que dificilmente consiga explicar à nação brasileira por que mantém recursos em offshore, em paraíso fiscal e, principalmente, o conflito de interesse. Vamos lembrar que informação privilegiada é corrupção quando ofere lucro. Vamos lembrar que o artigo 5º do que é determinado pelos dispositivos éticos para compor a participação no governo estabelece que alguém não pode ser beneficiado por política que esteja sob sua responsabilidade. Eu quero concluir, senhor presidente, dizendo que a CCJ hoje diminuiu de tamanho, porque a deputada Bia Kicis, ela acabou não permitindo a votação de
CCJ, senhor presidente, eu quero defender aqui essa comissão. A Comissão de Constituição e Justiça, para ela, esta matéria não é estranha. É a matéria pertinente porque ela tem responsabilidade sobre a organização da administração pública, sobre matéria constitucional, e aqui Paulo Guedes deve respostas porque está ferindo a ética, a organização pública e o artigo 37 e se beneficia das próprias políticas que tem determinado. Muito obrigado. O líder do governo fez aqui uma proposta, evidentemente que é um tipo da proposta que, para ser aceita, não estou nem aqui falando em nome do líder do PT, mas é evidente que seria importante que o líder do governo apresentasse quais compromissos o governo assume aqui em relação à presença do ministro, para que ele esclareça fatos de enorme gravidade, enorme gravidade. Ele é o maior responsável pela política econômica do país e, ao mesmo tempo, é beneficiário dessa política. Então, eu acho que seria importante, deputado Ricardo Barros, que nos apresentasse aqui quais são os compromissos do ministro, melhor dizendo. Está aqui o nosso líder. À disposição para podermos marcar na quarta-feira, depois do feriado, a vinda do ministro para o esclarecimento. É o próximo dia útil da semana que vem. Nós temos um povo desempregado, um povo passando fome, um Brasil perdendo sua respeitabilidade internacional, a vida do povo brasileiro cada vez mais difícil, o símbolo maior é as pessoas escolhendo osso para ter o gostinho de carne. E a fantasia das altas lucratividades com conflito de interesses por parte das altas autoridades, inclusive do ministro Paulo Guedes. É fundamental a presença dele aqui. O povo precisa ter essas informações ditas por ele. Então nós precisamos manter na pauta, e a posição do PT é pela convocação. A política fiscal, monetária, cambial, mandou quase 10 milhões para paraísos fiscais, e obviamente isso mostra que o senhor Paulo Guedes se beneficia da alta da inflação, do dólar nas alturas, enquanto o povo tem fome, enquanto metade da população brasileira vive sob insegurança alimentar, enquanto há quase 20 milhões de famintos no Brasil. Então, ele deveria ser convocado para essa casa para, no mínimo, explicar o inexplicável para os parlamentares brasileiros.